Pessoal do terceiro, tô tentando faz tempo gravar esse vídeo, mas às vezes acaba escapando aí um palavrão. Eu tenho que voltar a deletar tudo de novo. Mas tá bom, agora vai. É, o intuito desse vídeo é explicar a diferença de ética e da moral. Muitos alunos ainda têm dúvidas sobre isso. Tá? O trabalho avaliativo que eu corrigi de vocês também, muitas pessoas acabaram confundindo ética e moral. Então, assim, isso aqui é para esclarecer de forma bastante pedagógica. Tá? E, além disso, tentar explicar rapidamente a ideia da ética aristotélica e da ética kantiana. Tá bem? Quando nós falamos de ética e moral, é necessário lembrar que a diferença ela é básica. Por que básica? Porque a moral são as regras, são as leis estabelecidas aí na sociedade. Tá? Ela já vem pronta. Você não vai ficar se perguntando sobre essas regras e essas leis quando você estiver agindo. Tá? Você vai segui-la. Embora o estudo dessas regras morais, dessas leis, depende da ética. Por quê? Porque a ética é justamente a reflexão, é o estudo, é a análise sobre a moral, sobre as regras, sobre as leis, sobre as ações, as decisões. Tá? Por isso que a gente fala que geralmente a ética é como se fosse um conjunto aí de estudos. Tá bom? Se a ética ela é reflexiva, obviamente ela vai estar no campo da filosofia. Por isso que a ética também ela é conhecida como filosofia moral. Se lembrem, se recordem disso, tá? Enquanto a ética é um termo que vem aí, uma palavra grega, moral já vai ser uma palavra do latim, tá bem? Então, diferenciando dessa forma, moral, regras e leis pré-estabelecidas na sociedade já é pronta, e ética, a reflexão que nós vamos fazer aí em torno da ação, tá bom? Gravem essa ideia. Por quê? Porque diante disso dá pra gente fazer uma reflexão bem clara. Se de repente você se depara com uma situação moral e você precisa interferir nessa moralidade, o que você fará? Então, você vai respeitar a moral ou você vai interferir por uma necessidade maior? Um exemplo disso. De repente você está dirigindo o seu carro numa extrema urgência porque você está levando uma pessoa doente para o hospital, caso de vida ou morte, e você para no sinal vermelho. Você vê que não vem nenhum carro. Tá? Se você ficar ali no sinal vermelho esperando, pode ser que a pessoa venha definhar por não ter o socorro de forma imediata. Aqui entra a ética. Tá? O que você faria? Você iria desrespeitar a moral, ultrapassar o sinal vermelho, ou você ia ser uma pessoa de lei bem arraigado que não ultrapassaria o sinal vermelho? Entendeu? A ética ela não vai julgar a atitude que você fará. A ética vai fazer com que você reflita sobre isso. Por isso que é complicado dizer que na ética tem, de certa forma, o certo ou o errado. Tá? É tudo diante da situação. Você não tem obrigação, é uma reflexão que você faz. Tá? De repente, sua reflexão leva você a levar o princípio de respeitar a regra moral daquele momento, não ultrapassar o sinal vermelho. Ou pode ser que leva a respeitar o princípio da vida. Preciso socorrer essa pessoa, vou ultrapassar o sinal vermelho. Entendeu? Aqui que se envolve o campo da ética. Um exemplo bem claro disso, não sei se alguns de vocês já assistiram aquele filme de Tarantino. Lembra? Tarantino fez vários filmes, até um recente, Tudo Acontece em Hollywood, Era Uma Vez em Hollywood, sei lá, algum desses nomes aí. Tá? Tarantino tem um filme muito legal que vai falar sobre o nazismo, a ocupação nazista na França, se eu não me engano. Tá? Nesse filme, Bastardos e Inglórios, Tarantino sempre divide os seus filmes por capítulos. Tá? No capítulo 1, logo no início, é o encontro de um oficial nazista com um fazendeiro. E esse fazendeiro estava escondendo ali na sua casa, na sua fazenda, judeus que estavam sendo perseguidos e mortos pelos nazistas. Tá? E aqui entra uma reflexão ética que o filme faz a gente fazer. Tá? A reflexão ética é o seguinte: o que o fazendeiro iria fazer? Tá? O oficial nazista deu a seguinte opção: ou você vai contar para nós
se tem ou não tem judeus escondidos aqui nessa casa, ou se nós acharmos, e eu já desconfio onde estão esses judeus, o que vai acontecer? Você e sua família também vai sofrer as consequências, tá? E ele tinha 3 filhas e não tinha esposa. Ou seja, a decisão ficou na mão desse fazendeiro. Esse fazendeiro teve que fazer uma reflexão ética pensando nos aspectos morais. Quais aspectos morais? Eu vou respeitar a moralidade nazista que está dominando a França, tá? E vou entregar esses judeus, ou vou respeitar a moralidade da vida ou até um princípio religioso de preservar esses judeus que estavam sendo torturados e perseguidos pelos nazistas, tá? Só que era o seguinte, nesse aspecto moral vem a seguinte questão, nesse aspecto da ética vem a seguinte questão, né? Que se ele não faz aquilo que os nazistas estão querendo, ele também morreria com sua família, tá? E assistam essa cena para você entender como é difícil a reflexão ética diante da nossa vida. Por que é difícil a reflexão ética? Porque ele tem que tomar uma decisão, tá? E a pergunta minha para você é essa: o que você faria? Você iria entregar aquela família que tinha crianças de judeu que estavam ali na sua casa, ou você colocaria a vida da sua família em risco e não entregaria? Entendeu? O que você faria, tá? Então fica aí uma dica para vocês assistirem esse filme Bastardos e Inglórios, de Tarantino. Assistam pelo menos o capítulo 1 e pense dessa forma ética, tá bom? Puta merda, o vídeo já foi quase 7 minutos. Continuando. A ideia de ética para Aristóteles, ela é bem clara. Por quê? Porque na visão de Aristóteles, o objetivo da ética seria alcançar a felicidade. Tá? E a felicidade seria alcançada através da prática do bem. Tá? Ou seja, a prática da virtude. Virtude seria aquilo que torna o homem bom, já falei sobre isso, tá? Que torna a pessoa boa, homem na ideia grega antiga. E essa prática da virtude deveria levar em consideração que a pessoa deve, sim, pensar a sua vida, pensar suas ações em torno da felicidade. Tá? Só que essa felicidade também deve levar em consideração o bem comum. Lembrando que na filosofia, ética e política praticamente vêm junto. Por quê? A ética seria você, a pessoa ali no seu individual, de certa forma pensando em como agir da melhor forma possível. Enquanto a política seria toda a sociedade pensando no bem comum. Simples, tá? Ética, você pensando ali no bem, tá? Na felicidade. Política seria toda a sociedade, todos pensando no bem e na felicidade. De todos, obviamente, tá? Dentro de uma ideia de democracia. Então, diante de Aristóteles, nós temos outro detalhe também que é fundamental dentro dessa ideia da prática da virtude, da prática do bem, com o objetivo da felicidade. Na visão aristotélica, basta fazer o bem que você praticamente já vai estar tendo uma vida feliz, uma vida justa. Tá? Só que existe uma distinção muito, muito clara, tá? Uma distinção que é necessário vocês terem em vista. Existem, na visão aristotélica, atos voluntários e atos involuntários. Como assim? Atos involuntários são aqueles atos que as pessoas vão cometer, vão fazer, ou por ignorância, ou porque são obrigados. Tá? Por ignorância no sentido aí de não saber, de não conhecer algo. Então isso é um ato involuntário, uma ação involuntária. Tá bom? Às vezes uma criança, por ignorar o perigo de algo, pode até vir a tomar veneno ou pode disparar uma arma de fogo. Tá? Isso é um ato por ignorância. A pessoa ela não tem conhecimento daquilo. Tá? Então não envolve a questão da ética, não envolve a questão da escolha. E o ato por involuntário, por obrigação, seria quando a pessoa é praticamente obrigada a fazer algo. No caso aí do oficial nazista que obrigou praticamente o fazendeiro a entregar os judeus. Tá? Assistam novamente o capítulo 1.
tá? É dividido por capítulos, filmes do Tarantino. Assista o capítulo 1 de Bastardos Inglórios. Procura lá no YouTube. Ou melhor, eu vou colocar no link aí, vocês se virem e procurem, tá bom? Não esqueçam, por favor. Esses atos involuntários por obrigação também é como se não tivesse a escolha da pessoa. A pessoa ela foi obrigada a fazer aquilo e ela não agiu de forma livre, tá? Então, os atos voluntários, na visão de Aristóteles, é o que leva a gente a agir de forma ética e de forma livre, tá? Então, entendendo isso, o ser humano, na visão aristotélica, ele deve ser livre, tá? Fazendo as reflexões éticas sobre suas ações, sobre sua vida, tendo como princípio o bem comum, tá? A prática da virtude e a sua felicidade, e das pessoas também que convivem com você ou não. Tá? Essa é a ideia aristotélica. Tá? Kant, em torno disso, vai pensar a ética, vai pensar a questão das ações através de um termo chamado imperativo categórico. Pega essa palavrinha aí, imperativo categórico, dá uma estudada, porque sempre cai no Enem. Tá bom? O que seria essa ideia aí de imperativo categórico? Também é bem fácil de entender. O imperativo categórico, na visão de Kant, seria uma lei, uma regra que você, usando a sua autonomia, tá? Heteronomia é quando as regras de fora vai determinar aí o seu agir. Tá? Autonomia é quando você já tem maturidade o suficiente, maioridade o suficiente para tomar suas decisões sem precisar aí de meios externos falando o que é certo e o que é errado. Isso é autonomia. Tá? Então, para Kant, com o uso da sua autonomia, você vai fazer ali as suas reflexões éticas através desse imperativo categórico. Ou seja, você vai criar regras e leis que, para você seguir, obviamente, que qualquer outra pessoa no mundo, qualquer outra pessoa também possa seguir sem prejudicar ninguém. Então, essa é a ideia de imperativo categórico. Tá? São regras e leis que você vai criar usando sua autonomia, sua liberdade, tá? Só que essas regras e essas leis, qualquer outra pessoa também pode fazer da mesma forma. Tá? Eu acho que ficou claro essa ideia de ética, tanto na visão aristotélica, como na visão também do imperativo categórico de Kant. Lembrando, não se esqueçam, essas regras e essas leis devem ter o valor de universal, tá bom? Deve valer para todos, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, ou pesquise, ou pergunta para mim, ou sei lá o que, tá? Prestar atenção, beleza? Tranquilo? Tchau!